Tenho 68 anos e hoje meu único filho me acertou um soco no rosto porque pedi à esposa dele que não fumasse ao meu lado. Ele me chamou de velho fedorento e mandou eu calar a boca. Ela deu risada e comentou que já era hora de alguém me colocar no meu devido lugar. Eu caí, meus óculos se quebraram e, enquanto eu recolhi os cacos de vidro do chão com as mãos trêmulas, entendi algo muito simples. Durante 15 anos, aguentei humilhações porque acreditava que aquilo se chamava família. Durante 15 anos, guardei silêncio sobre o que eu possuía. Durante 15 anos, meu filho nem sequer suspeitou do que eu realmente tinha e de quem havia se comportado como um verdadeiro pai para ele durante todo esse tempo. Mas, 15 minutos depois daquele golpe, fiz uma ligação telefônica e tudo mudou para sempre. Meu filho estava convencido de que eu era um velho indefeso pendurado no pescoço dele. Ele estava redondamente enganado. A cozinha cheirava a feijão caseiro e bife acebolado, porque eu, Ernesto Guimarães, estava cozinhando desde cedo, como fazia todos os dias há 15 anos. Eu estava de pé diante da pia, lavando a louça e olhando pela janela para o quintal naquele dia cinzento de novembro, onde o vento soprava as folhas secas sobre o asfalto úmido de São Paulo. Pensava que logo o tempo esfriaria e seria hora de tirar os agasalhos do maleiro do armário. A água estava muito quente, quase pelando, mas eu gostava assim porque o calor acalmava minhas mãos velhas que, nos últimos anos, doíam cada vez mais à noite. Atrás de mim, ouvi o estalo de um isqueiro e senti o cheiro do cigarro antes mesmo de me virar. Carolina, minha nora, estava sentada à mesa da cozinha com uma perna cruzada sobre a outra, fumando e jogando as cinzas diretamente dentro da sua xícara de café pela metade. Ela tinha 39 anos e uma beleza fria, daquelas que não acolhem, mas cortam. Nunca tinha tentado disfarçar o que sentia por mim. Para ela, eu era como um móvel velho, algo ultrapassado e inútil que já deveria ter sido jogado no meio-fio há muito tempo. Senti meu peito apertar. A asma me atormentava há 15 anos, desde a morte de Cláudia, minha esposa. Os médicos diziam que aquilo era, em parte, psicossomático, que às vezes o luto se instala nos pulmões e não te deixa respirar. Tirei do bolso da calça de moletom um inalador, mostrei para Carolina e falei com a voz mais suave que pude, tentando não parecer exigente. Carito, por favor, você poderia fumar na varanda? Tenho asma, sinto muita falta de ar quando fumam perto de mim. Não estou reclamando de nada, só estou te pedindo por favor. Carolina nem sequer virou o rosto para mim. Deu uma tragada mais profunda, soltou a fumaça em direção ao teto e respondeu com aquele tom de desprezo absoluto que eu ouvia há anos. Esta cozinha também é minha. Se não está gostando, saia você. Eu quis responder. Quis lembrá-la de que as coisas não eram exatamente assim, que legalmente a cozinha e todo o apartamento eram meus. Mas me calei, como sempre fazia. Voltei para a pia e continuei lavando os pratos, tentando respirar raso para não tossir, tentando ser invisível. Nesse momento, entrou na cozinha o Daniel, meu filho. Meu único filho, meu sangue, o menino que eu criei, eduquei e ajudei a subir na vida. Daniel tinha 42 anos, trabalhava como gerente em uma construtora e, nos últimos tempos, me lembrava alguém que carrega um peso enorme nos ombros, mas se recusa a admitir que esse peso existe. Naquela manhã, ele já tinha acordado de mau humor. Havia problemas na empresa, o chefe estava pressionando. Carolina exigia um carro novo e a vida, em geral, lhe parecia profundamente injusta, especialmente com ele. Daniel ouviu minhas últimas palavras e parou no batente da porta. Seu rosto se deformou com um gesto que eu conhecia bem demais. Aquela careta de irritação que, nos últimos anos, se transformava em raiva com uma facilidade assustadora. Já começou de novo com o mesmo assunto? Perguntou Daniel, e havia tanto veneno em sua voz que encolhi os ombros instintivamente. Sempre esse seu drama da asma. Todo dia a mesma coisa. A Carolina tem o direito de fumar na própria casa. Filho, eu só pedi que... Comecei, mas não consegui terminar a frase. Algo se rompeu dentro de Daniel, como um fusível que queima. Ele deu um passo em minha direção com o rosto transtornado. Vi a cena como se fosse em câmera lenta.
A mão do meu filho se levantando, o punho se fechando, o golpe se aproximando. Não tive tempo de me esquivar nem de levantar as mãos para me proteger. Cala a boca! Você fede pior que os cigarros! Ele gritou. Você tem noção do quanto todos nós estamos fartos de você? O soco atingiu minha bochecha com uma força seca e brutal. Fui arremessado para trás, bati o quadril na borda da pia e caí no chão. Meus óculos voaram, bateram no pé da mesa e as lentes se estilhaçaram nos azulejos com um tilintar suave. A dor no rosto era aguda, intensa, mas ainda mais pungente era outra dor, aquela que se cravou mais fundo, onde deveria estar o coração. Carolina deu risada. Não foi um sorriso de superioridade, ela riu de verdade, jogando a cabeça para trás, e disse com prazer evidente na voz. Já era hora de alguém te colocar no seu lugar. Até quando íamos aguentar suas reclamações? Eu estava estendido no chão frio, olhando para o teto. Tinha 68 anos. Havia criado aquele homem que agora estava de pé sobre mim com os punhos cerrados. Passei noites em claro quando ele ficava doente pequeno. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dele. Vendi meu sítio no interior para ajudá-lo com a entrada do primeiro carro. E agora aquele menino, meu filho, meu sangue, estava ali parado sem sequer pensar em estender a mão para me ajudar a levantar. Daniel respirava ofegante, aos poucos, em seu rosto começava a surgir a compreensão do que acabará de fazer. Mas, em vez de arrependimento, apareceu outra coisa, algo parecido com uma autojustificativa. Ele repetia para si mesmo que tinha razão, que a culpa era minha, que eu o tinha levado ao limite com meu eterno vitimismo. Levanta daí, rosnou Daniel, dando as costas. Para com esse teatrinho. Eu me incorporei devagar. Depois, fiquei de pé com a mesma lentidão. Meus joelhos tremiam, mas me obriguei a permanecer ereto. Abaixei-me e comecei a recolher os restos dos meus óculos, colocando-os com cuidado na palma da mão, como se fossem algo valioso, algo que ainda pudesse ser consertado. Carolina apagou o cigarro dentro da xícara de café, levantou-se da cadeira e disse com um sorriso. Vamos, Dani. Deixa ele aí catando os cacos, pelo menos assim serve para alguma coisa. Saíram da cozinha e eu fiquei sozinho. Permaneci alguns segundos imóvel, segurando os vidros quebrados e olhando para a porta por onde meu filho e minha nora tinham desaparecido. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Algo se moveu e se encaixou como um estalo audível. Eu estava há 15 anos aguentando, 15 anos me convencendo de que era normal, de que todas as famílias tinham problemas, de que meu filho estava apenas cansado do trabalho, de que a Carolina simplesmente não me entendia. Por 15 anos, eu menti para mim mesmo. Mas agora, de pé naquela cozinha, com o rosto inchado e os óculos em pedaços, eu finalmente vi a verdade. Aquilo não era uma família, nunca tinha sido. Era algo diferente, algo feio e cruel, que eu chamava de família apenas porque tinha pavor de ficar sozinho. Fui para o meu quarto, um cômodo minúsculo no fim do corredor que me destinaram quando me mudei para lá após a morte de Cláudia. Era o menor quarto do apartamento, uma antiga despensa que transformaram mal e porcamente em algo parecido com um dormitório. Cabia uma cama de solteiro, um armário velho e um criado mudo com um abajur. Na parede, pendia uma única foto da Cláudia, minha falecida esposa, que me olhava com um sorriso suave, como se quisesse me dizer algo importante. Sentei-me na cama e fiquei assim, parado, olhando fixamente para a parede. Senti a bochecha latejando e percebi o hematoma se formando. Amanhã vão ver, pensei com distanciamento. Os vizinhos viriam, perguntariam. Eu teria que mentir e dizer que caí, como sempre. Então me lembrei de algo. Um cartão de visitas que eu tinha recebido 3 meses antes de uma jovem tabeliã que tinha ido ao prédio por causa de um inventário de uns vizinhos. Aquela profissional, uma mulher séria de uns 30 e poucos anos, tinha ficado conversando comigo um pouco mais do que o necessário. E eu, sem saber bem o porquê, contei mais do que devia. Falei do meu filho, que passava semanas sem dirigir a palavra a mim da minha nora, que dizia que eu era um estorvo de como eu me sentia um estrangeiro no meu próprio lar.
A tabeliã me ouviu com atenção e me deu seu cartão. Se algum dia o senhor quiser colocar seus papéis em ordem, me ligue, ela disse. Às vezes, organizar os documentos ajuda a organizar a vida. Peguei aquele cartão na gaveta do criado mudo e olhei com meus olhos míopes. Sem os óculos, as letras ficavam borradas, mas eu já sabia o número de cor. Passava semanas olhando para ele todas as noites antes de dormir, pensando que um dia ligaria. Esse dia tinha chegado. Peguei meu velho celular de botões, aquele que o Daniel chamava de peça de museu, e disquei o número. Os tons de chamada pareceram altos demais no silêncio do quarto. Cartório Rivas, bom dia, respondeu uma voz feminina do outro lado. Bom dia, eu disse. Minha própria voz me pareceu estranha. Serena e firme. Sou Ernesto Guimarães. A senhora me deixou um cartão há 3 meses. Lembra de mim? Houve uma breve pausa e o tom do outro lado ficou mais caloroso. Claro que lembro, seu Ernesto. O senhor está pronto? Olhei para a foto da Cláudia na parede. Ela continuava sorrindo e me pareceu que assentia com a cabeça. Sim, respondi. Estou pronto. Gostaria que a senhora viesse hoje, se possível agora mesmo. Ditamei o endereço e desliguei. Depois, deitei-me no travesseiro e fechei os olhos. Meu coração batia rápido demais e sentia uma pressão no peito, mas não era asma. Era outra coisa, algo muito parecido com a sensação de libertação. Pela primeira vez em 15 anos, eu sentia que minha vida estava em minhas próprias mãos. Fiquei assim alguns minutos ouvindo os sons da casa. Da sala vinham as vozes de Daniel e Carolina. Estavam vendo televisão, rindo de alguma coisa. Já tinham esquecido o que aconteceu na cozinha. Para eles, não tinha sido mais que um episódio sem importância. Não sabiam que aquele episódio tinha mudado tudo. Levantei-me e fui até o armário. Na prateleira de cima, atrás de uns blusões velhos, havia uma caixa. Desci a caixa e abri. Dentro havia documentos, muitos documentos que eu guardava há anos sem mostrar a ninguém. Escrituras de propriedade, contratos de aluguel, extratos bancários. A história da minha verdadeira vida, daquela parte que meu filho desconhecia completamente. Espalhei os papéis sobre a cama e comecei a revisá-los. A escritura do apartamento onde morávamos, exatamente este, estava no meu nome. Nunca o tinha passado para o Daniel, embora tivesse prometido anos atrás. Algo me segurava, uma voz interior que sussurrava. Espere, não se apresse. Veja primeiro em que tipo de pessoa seu filho vai se tornar. Agora eu via com clareza. Também estavam lá as escrituras de outros 2 apartamentos no centro da cidade, que eu alugava há anos através de uma imobiliária. Os aluguéis iam para uma conta em meu nome, uma conta da qual Daniel não sabia nada. Não sabia porque nunca perguntava, nunca se interessava em saber como o pai vivia, se tinha dinheiro, se precisava de ajuda. Daniel estava convencido de que eu sobrevivia com uma aposentadoria mínima do INSS e dependia totalmente dele. Essa segurança o tornava arrogante e cruel, porque ele achava que eu não tinha para onde ir. Pobre velho, sem um tostão, onde vai se meter, ele devia pensar. Daniel estava errado. De repente, uma dor aguda atravessou meu peito e levei a mão ao coração. Era uma dor forte, pungente, diferente de tudo que eu já sentirá. Tentei inspirar, mas o ar não entrava. Manchas negras nublaram minha vista e compreendi que estava caindo, mas não pude fazer nada. A última coisa que vi antes de perder os sentidos foi o rosto de Cláudia na fotografia. Ela continuava sorrindo. Acordei com o som de vozes abafadas e o bip rítmico de um monitor cardíaco. O cheiro era de desinfetante álcool, um cheiro que eu conhecia bem das visitas ao hospital com a Cláudia. Abri os olhos devagar e vi o teto branco e as luzes fluorescentes do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Seu Ernesto? Consegue me ouvir? Uma voz suave perguntou. Era Dra. Helena, uma cardiologista com olhar bondoso. Ela me explicou que eu tive um infarto por estresse.
Daniel e Carolina estavam no corredor, mas eu pedi que não entrassem. Não naquele momento. Eu precisava de silêncio para que Adra Helena pudesse me entregar o que eu realmente esperava. O telefone. Liguei novamente para Adra Beatriz, a tabeliã. Seu Ernesto, soube o que aconteceu. Estou indo para o hospital agora com as testemunhas. Não se preocupe com nada, disse ela. 2 horas depois, enquanto Daniel tomava um café na lanchonete do hospital, sem imaginar que seu destino estava sendo selado, eu assinava os documentos em meu leito. Com a mão ainda um pouco trêmula, mas com a alma firme, oficializei o que já estava decidido. O usufruto do apartamento onde morávamos seria revogado por ingratidão e maus tratos. Além disso, alterei meu testamento e as diretrizes dos meus outros imóveis. Quando Daniel finalmente entrou no quarto, ele parecia estranhamente calmo, quase impaciente. Pai, que susto você deu na gente. O médico disse que foi o coração. Você precisa parar com esses nervosismos por bobagem, disse ele, sentando-se na beira da cama. Olha, a Carolina e eu conversamos. Achamos que, depois desse susto, o melhor é você ir para aquela casa de repouso em Atibaia. Sabe, aquela que a gente viu? Lá você terá cuidados 24 horas. Eu olhei para o meu filho. Ele não estava preocupado com a minha saúde, ele queria o caminho livre. Ele queria o apartamento só para ele e Carolina, sem o velho fedorento atrapalhando a rotina. Daniel, minha voz saiu baixa, mas cortante. Você não vai me mandar para lugar nenhum. Na verdade, é você quem vai sair. Ele soltou uma risada curta, nervosa. Do que você está falando, pai? Você está delirando por causa dos remédios? Esse apartamento é praticamente meu, você sempre disse que seria meu. Eu disse que seria seu um dia, Daniel. Mas esse dia não chegou e nunca chegará. Eu acabo de registrar a revogação de qualquer promessa ou direito que você achava que tinha. O apartamento está no meu nome, pago com o dinheiro do meu trabalho de uma vida inteira na prefeitura. E eu tenho provas das agressões e das humilhações. Adra Beatriz já deu entrada em tudo. O rosto de Daniel empalideceu. Ele tentou gaguejar uma defesa, mas eu o interrompi. Você tem 48 horas para tirar suas coisas e as da Carolina da minha casa. Se eu chegar lá e vocês ainda estiverem lá, a polícia será chamada por invasão de domicílio. Você não faria isso. Eu sou seu filho. Ele gritou, atraindo a atenção de uma enfermeira no corredor. Filho não é apenas quem nasce, Daniel. Filho é quem ama, quem respeita e quem cuida. E você deixou de ser meu filho no momento em que levantou a mão para o meu rosto. Ele saiu do quarto furioso, batendo a porta. Eu fiquei sozinho, olhando para o céu cinza de São Paulo pela janela do hospital. Pela primeira vez em 15 anos, eu não sentia medo. Passaram-se 2 semanas. Recebi a alta do hospital e, em vez de voltar para aquele apartamento cheio de memórias amargas, fui direto para um dos meus imóveis no Jardim Paulista, que havia ficado vago convenientemente. Era um lugar iluminado, com janelas grandes que deixavam o sol da manhã entrar. Daniel tentou me ligar dezenas de vezes. Carolina enviou mensagens ora pedindo desculpas, ora me chamando de velho louco e ameaçando ir à justiça. Eu não respondi a nenhuma. Deixei que os advogados falassem por mim. A notificação de despejo foi cumprida. Descobri, através do meu advogado, que sem o meu suporte invisível, já que eu pagava todas as contas de condomínio e IPTU sem que Daniel soubesse, eles rapidamente perceberam que o padrão de vida deles era uma ilusão sustentada por mim. Eles tiveram que se mudar para um apartamento pequeno e barato na periferia, próximo a Itaquera. Daniel perdeu o emprego na construtora pouco tempo depois. A arrogância dele, que ele descarregava em mim, acabou transbordando para o trabalho e ele não foi poupado nos cortes da empresa. Certa tarde, eu estava sentado em uma cafeteria no Parque Ibirapuera, aproveitando a brisa e lendo um livro, quando vi Daniel de longe. Ele parecia mais velho, desgastado. Suas roupas não eram mais tão impecáveis. Ele me viu e hesitou,
mas acabou se aproximando. Pai. Ele começou, com a voz embargada. Eu perdi tudo. A Carolina me deixou assim que o dinheiro acabou e a casa caiu. Ela disse que não casou para passar necessidade. Eu o olhei com compaixão, mas sem a fraqueza de antes. Você não perdeu tudo agora, Daniel. Você começou a perder tudo há 15 anos, quando decidiu que o respeito era algo opcional dentro de casa. O que aconteceu com o seu dinheiro e com a sua esposa é apenas o reflexo do que você plantou. Por favor, pai, me perdoa. Eu não tenho para onde ir. Deixe eu voltar. Eu juro que vou cuidar do senhor. Eu já me perdoei por ter permitido isso por tanto tempo, Daniel, respondi calmamente. E quanto a cuidar de mim, não se preocupe. Eu descobri que sei cuidar de mim mesmo muito bem. Mas você precisa aprender a ser homem. Precisa aprender que o mundo não te deve nada. Eu me levantei, deixei o dinheiro do café sobre a mesa e caminhei em direção ao sol. Pela primeira vez em décadas, eu respirava fundo, sem o chiado da asma, sem o peso da culpa. Eu era Ernesto Guimarães, um homem livre. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.